Irmãos da Igreja Presbiteriana, Jardim Jerusalém, uma boa noite a todos. Deus abençoe as famílias reunidas na noite de hoje, os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, todos aqueles que estão acompanhando a nossa live. Nós desejamos que a paz do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nós, irmãos, hoje vamos fazer a nossa reflexão, voltando lá ao livro de Isaías, profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 30, na página 626. Nós estaremos lendo o versículo 15. Isaías 30, versículo 15. Estaremos fazendo a leitura deste versículo para a nossa devocional de hoje, nossa meditação na palavra de Deus no dia de hoje. Nós vamos orar antes da leitura, vamos falar com Deus e depois estaremos então fazendo a leitura do texto no livro do profeta Isaías 30, versículo 15. Vamos falar com Deus agora em oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, agradecidos pelo dia de hoje, esse dia que o Senhor fez. Por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Também rogamos, ó Deus, que Tu recebas a nossa gratidão por mais uma vez podermos nos reunir juntamente com as famílias e membros de nossa igreja amada de Jardim Jerusalém, e também aqueles que nos acompanham nesta live, os amigos, os familiares, colegas de trabalho, outros irmãos que têm acompanhado a nossa reflexão, as nossas devocionais durante a semana. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por cada uma dessas pessoas e louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida delas, rogando que Tu nos abençoe no dia de hoje, nos oriente, Senhor, nos dê a direção e fale ao nosso coração através da Tua palavra. Para tanto, pedimos que Tu nos concedas, ó Deus, a orientação, o discernimento, a iluminação do Teu Espírito. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te glorificamos, Senhor, adorando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estaremos então fazendo a leitura no capítulo 30, versículo 15, livro do profeta Isaías, que diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Irmãos, que Deus, o Senhor, abençoe-nos através do texto que lemos nesse momento, falando ao nosso coração através desta palavra. Irmãos amados, o texto que nós lemos, ele é muito claro e fala sobre o desejo de Deus para o seu povo. Irmãos, desde muito cedo, quando o Senhor criou todas as coisas e formou o homem, foi o desejo de Deus, era o desejo de Deus, que este homem que acabara de ser formado pelas próprias mãos de Deus, vivesse em comunhão com Ele, vivesse totalmente envolvido com Deus, totalmente inserido nas orientações de Deus, totalmente submisso às orientações de Deus, mas o homem acabou pecando, desobedecendo a Deus e afastou-se de Deus por causa do pecado. A partir daí, o próprio Deus, ele intentou resgatar esse homem. Deus não tinha outro plano, não tinha plano B, o plano de Deus continua
o mesmo plano, o mesmo homem que Deus criou, e Deus intentou desde o Antigo Testamento salvar esse homem, resgatar esse homem, para que ele tivesse novamente comunhão com esse Deus e vivesse sob a sua orientação. Isso aconteceu na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, para que todos nós pudéssemos então receber através do sacrifício de Cristo a salvação que o Senhor mesmo providenciou para todos aqueles que creem. E o texto de hoje, irmãos, ele vai falar desse desejo de Deus para o seu povo, tá? E nesse texto que nós lemos, nós temos três orientações, três lições importantes para a nossa reflexão de hoje, para a nossa meditação. Nós lemos o texto e ele é muito claro, e ele vai nos mostrar então três questões fundamentais para a vida humana, para esse homem que Deus deseja ter de volta no seu aprisco, de volta na sua companhia, de volta em comunhão com ele. Então, qual é o desejo de Deus para o seu povo? Em primeiro lugar, irmãos, é desejo de Deus que o seu povo seja salvo. Essa é a primeira orientação desse texto. E olha só o que diz o texto, a primeira parte do texto. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Portanto, irmãos, é desejo de Deus que o homem seja salvo. E o que é que Deus mostra na sua palavra que é preciso ser feito? O texto é muito claro, diz aqui o texto: em vos converterdes e sossegardes. A primeira coisa que tem que ser feita é render-se aos pés de Jesus. Esse é o caminho estabelecido pelo próprio Deus, desde o Gênesis, lá em Gênesis 3,15, para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus, fosse resgatado do seu estado de pecado e miséria e vivesse segundo as orientações de Deus, segundo as orientações da sua palavra, e pudesse então ter garantido o seu retorno à presença de Deus e à comunhão com ele. Portanto, o texto é claro quando diz: porque assim diz o Senhor, é o Senhor que está dizendo, tá? É a própria palavra de Deus, que procede da boca de Deus, porque assim diz o Senhor Deus, é Deus que está dizendo isso. O Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Então a salvação, antes de nós termos sossego, nós precisamos nos converter. Depois da conversão, a palavra diz aqui: em vos converterdes e sossegardes. Aí nós temos paz com Deus. Aí nós temos sossego para a nossa alma. A alma do ímpio, a alma do impenitente, a alma daqueles que viram as costas para Deus, elas não têm paz. Elas não podem sossegar. Elas não podem viver da maneira que o texto está dizendo que vivem aqueles que atendem à orientação de Deus e caminham na direção do Senhor. Portanto, o texto é muito claro: em vos converterdes. Como é que nós nos convertemos? Abrindo o coração para o Senhor Jesus, recebendo-o como Salvador da sua alma ou da nossa alma, tá? Confessando os nossos pecados primeiramente, claro, arrependendo-nos dos nossos pecados, e então nós nos convertemos, nós voltamos para Deus e aí nós temos sossego. Nós só vamos ter sossego para nossa alma depois que nós voltarmos para Deus. Por isso, essa é a primeira lição que temos nesse texto que lemos. Uma segunda lição que nós temos no texto é que é desejo de Deus que o seu povo se fortaleça. Olha só, interessante, Deus quer não apenas que o seu povo seja salvo, mas que ele se fortaleça. Olha o que diz
a continuidade do texto, a segunda parte do texto. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Portanto, irmãos, é na tranquilidade e na confiança que nós recebemos força. E nós só temos tranquilidade, por quê? Porque lá no início, na primeira parte do texto, nós voltamos para Deus. Nisto que nós voltamos para Deus através da conversão, através da comunhão com Ele, através do arrependimento dos nossos pecados, através do resgate que é feito pelo Senhor Jesus, pela sua obra na cruz, nós então temos tranquilidade e temos confiança. E aí nos fortalecemos. O Senhor deseja que nós sejamos fortes ou fortalecidos. Deus deseja que sejamos fortalecidos, vivamos em tranquilidade e vivamos em confiança. Para isso, temos que dar o primeiro passo, como diz o texto que nós lemos aí. E vos converterdes e sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Então, na medida em que nós, uma vez salvos, uma vez resgatados pelo amor de Deus, estamos sossegados, tranquilos, descansados nas mãos de Deus, agora nós podemos também desfrutar da tranquilidade, da presença de Deus em nós e da confiança que devemos depositar nele. E aí nós nos fortalecemos. É isso que diz a palavra do Senhor. E, por fim, irmãos, a terceira orientação do texto, observe, que é desejo de Deus que o seu povo receba a sua dádiva. Mas olha o que acontece no texto. O que é que o texto revela? Revela que o povo rejeitou a oferta do Senhor. Olha só, mas não o quiseste. Não o quisestes. Tá? Então, observe, irmãos, que Deus mesmo procurou o homem, Deus mesmo pelo seu amor enviou Jesus Cristo para resgatar esse homem do seu estado de pecado e miséria. Deus mesmo prometeu dar sossego, tranquilidade, e Ele nos dá mesmo confiança para que nós tenhamos força, sejamos fortalecidos, mas o texto revela, mas não o quisestes. O fato do homem rejeitar a oferta do Senhor não impede que Deus o busque, não impede que a palavra aqui manifeste qual o desejo de Deus. E o desejo de Deus é que o povo receba a sua dádiva. Portanto, irmãos, se você ainda está distante de Deus, se você está participando conosco, mas ainda não tomou uma decisão, ainda não arrependeu-se dos seus pecados, ainda está desassossegado, intranquilo, sem confiança, o Senhor tem hoje uma proposta para cada um de nós, para nos sossegar o coração, para tranquilizar o nosso coração, para trazer confiança à nossa vida e para nós descansarmos nele. Portanto, é preciso receber essa dádiva de Deus, que é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é a maior dádiva de Deus ao mundo. Tudo mais nós recebemos como coisas que são necessárias, mas que são secundárias. O fundamental, a melhor coisa de Deus para o homem é a salvação da sua alma. O melhor de Deus para o homem é a nossa salvação. As outras coisas vêm na medida em que nós, em primeiro lugar, buscamos ao Senhor, buscamos a sua pessoa, aceitamos a sua palavra, aceitamos o seu convite, o recebemos devidamente arrependidos dos nossos pecados, e então as demais coisas vão ser acrescentadas, como diz a própria palavra do Senhor. Né? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus primeiro, depois todas as demais coisas virão na medida das nossas necessidades e segundo a orientação e a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de aproveitar a oportunidade de renovar
os seus laços de comunhão com Deus. Você que já é membro de uma comunidade cristã, membro de uma igreja cristã, já tomou a sua decisão, aproveite esse momento para renovar os seus votos de fidelidade a Deus. Agora, se você ainda não tomou essa decisão, aproveite. Hoje é o dia aceitável. O escritor aos Hebreus diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração para o Senhor. Hoje é o dia aceitável. Que Deus nos abençoe nesse momento, abençoando também a sua vida, você que está ao alcance da nossa transmissão. Nós estaremos então fazendo a leitura dos nossos pedidos de hoje e estaremos então orando logo em seguida. Nós vamos agradecer a Deus as bênçãos recebidas no dia de hoje, e todos os dias nós temos tido bênçãos de Deus. Deus nos tem dado o sustento de cada dia, o lar que nos abriga, a roupa que nós vestimos, a saúde, tá? Tudo mais o Senhor tem nos dado, tem preservado em nossas vidas, e nós agradecemos por isso. Nós vamos também pedir pela igreja de Jardim Jerusalém, a nossa igreja. Vamos orar pelos lares, por causa do mês do lar. Nós estamos no mês de maio, mês do lar. Vamos continuar orando pelos missionários da PMT. E também vamos orar no dia de hoje para que Deus conforte o coração do pastor Paulo César, do Grupo Logos, que teve a sua esposa sepultada no dia de hoje. Nós vamos pedir a Deus pelo conforto do seu coração, para que, como diz o texto que nós lemos, o Senhor sossegue o seu coração, dê tranquilidade ao seu coração, dê confiança à vida do pastor Paulo César, de seus filhos, de seus netos. Nós estaremos, então, aproveitando esse momento para interceder e pedir a compaixão de Deus para este servo do Senhor, o pastor Paulo César, do Grupo Logos. Nós estaremos orando pelos nossos idosos também, pelo fim da pandemia, pelos nossos governantes, pela nossa nação, pelos profissionais de saúde, pela Janete, a minha irmã, e nós estaremos também lembrando da Noemi. A Noemi é uma colega de trabalho, trabalhou conosco lá em Seropédica, lá no SEMES, e ela está com Covid, está hospitalizada na Semeru, ela é hipertensa, né? Então está no CTI, por causa de algumas comorbidades que ela tem, algumas enfermidades que ela tem, que ela já tratava antes, e por isso está no CTI da Semeru. Nós estaremos orando pela Noemi, essa colega nossa, e pela sua irmã, a Noeli. Uma é Noemi e a outra é Noeli. A Noeli teve sintomas com pneumonia, mas testou negativo para Covid. Mas está se recuperando, mas o teste deu negativo, apesar de estar com pneumonia. Nós estaremos orando, então, por essas vidas, para que Deus as abençoe e as recupere para a sua honra e para a sua glória. Amém. São pessoas tementes a Deus, servos de Deus, e nós estaremos, então, intercedendo por essas vidas. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, amém. Nós te bendizemos, agradecidos pelas muitas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos nossos lares, pelas famílias de nossa igreja, amém. Pelos irmãos que têm acompanhado o nosso trabalho, amém. As nossas reflexões, pelos amigos e colegas de trabalho que têm também acompanhado, Senhor, a nossa live. Nós rogamos que Tu aceites a nossa gratidão pela vida de cada um deles. Amém. Também, Senhor, rogamos que Tu venhas abençoar a vida
a nossa igreja, a existência da nossa igreja. Amém. Venha abençoar, Senhor, todas as pessoas que fazem parte da nossa membresia. E nós também rogamos, ó Deus, que Tu abençoes os nossos idosos. Ó Pai. Tem misericórdia dos nossos idosos, abençoando-os abundantemente, Senhor, Amém, Pai. livrando-os da ação, Senhor, desse vírus, Ó Pai. cercando-os do Teu livramento, Senhor. Amém. Também pedimos nesse momento, Senhor, que Tu tenhas misericórdia do pastor Paulo César, do Grupo Logos, Amém, Pai. que sepultou hoje, no dia de hoje, a sua esposa, falecida ontem, depois de um período grande de lutas com ela no CTI. Mas Tu chamaste, Senhor, a Tua serva, a Tua presença, e ela descansa, Senhor, nos Teus braços nesse momento. Nós também rogamos que Tu venhas abençoar, Senhor, nesse instante, aos nossos missionários da APMT, abençoando especialmente aqueles que estão passando por momentos difíceis, nos países onde servem. Tem misericórdia de cada um deles, ó Deus, robustecendo, fortalecendo a vida, a fé dos Teus servos. Amém. Também aqueles que estão infectados pelo coronavírus, que Tu estejas abençoando e recuperando-os também. Pedimos ainda, Senhor, que Tu venhas abençoar, Senhor, no dia de hoje, aos nossos irmãos enfermos, Amém. a minha irmã Janete, Senhor, abençoando a sua recuperação, Senhor. Tem misericórdia desta vida, Amém. toca no seu coração, transforma esse coração, Senhor. Pai. Dá lucidez à sua mente, ó Deus, para que ela volte a lembrar-se, Senhor, das coisas que tem esquecido, Senhor. Tem misericórdia da minha irmã, Amém. abençoando-a rica e abundantemente, Amém, Senhor. Pai. Ainda pedimos, ó Deus, pela Noemi, que nesse momento encontra-se no CTI, lá da Semeru. Ó Pai. Tem misericórdia desta preciosa vida, Amém. abençoando-a, recuperando-a, Senhor, desse transtorno na sua saúde, Ó Pai. infectada, Senhor, por essa doença, pelo Covid, Senhor. Abençoa, Senhor, a Noemi e restabelece, Senhor, a Tua serva para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Também abençoa, Senhor, a Noeli, recuperando-a da pneumonia. Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo seu exame ter dado negativo para esta doença, Senhor. Rogamos que Tu venhas abençoar e recuperar a Tua serva, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, e também a alegria dos seus familiares e também dela. Rogamos, ó Deus, que Tu abençoes a nossa nação, o nosso povo, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, da nossa gente, Senhor, Amém, Pai. dos nossos compatriotas, do povo brasileiro, Amém, Pai. sofrendo por causa desta pandemia. Sim. Abençoa, Senhor. Tu podes fazer parar, Senhor, Ó Pai. nesse momento, se o Senhor quiser. Sim, Senhor. Tu já fizestes isso no passado, Faz Senhor. de Tu novo, podes fazer de novo. Amém. Tu podes dar um basta, Senhor, nesta situação. Tu és Amém, Deus, amém. Deus verdadeiro, santo, onipotente, Amém, Senhor. Senhor. Tu detens todo o poder Amém, Pai. e nada é impossível para Ti. Amém. Rogamos, ó Deus, que Tu abençoes as nossas autoridades, Amém. no governo federal, nos governos estaduais e municipais. Amém. Abençoe os profissionais de saúde, Senhor, aqueles que na linha de frente cuidam, Senhor, dos enfermos, ó Deus, Pai. daqueles que estão infectados. Tem Misericórdia. misericórdia, Senhor, dessas pessoas, profissionais de saúde, Amém. indistintamente, e a todos aqueles que estão internados em recuperação. Amém. Nós pedimos que Tu recebas a nossa oração. Amém. Nós Te louvamos e bendizemos o nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos gratos a Deus pela sua participação conosco na noite de hoje. Nós louvamos a Deus pela sua vida, todos aqueles que participaram conosco desta live, e pedimos que amanhã, se você puder, e se o Senhor assim nos permitir, nós estejamos juntos novamente às 20 horas. Então, novo encontro às 20 horas, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus conceda a cada um dos irmãos, a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, que participam desta live,
uma abençoada noite de sono, um sono reparador. Que Deus os abençoe abundantemente.